Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma das nossas reflexões que temos aqui abordado sobre a palavra do Senhor. E hoje a gente vai refletir sobre o Salmo 124, que diz assim: Deus nosso protetor e libertador, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. E aqui o salmista, vem relatando sobre a proteção de Deus para com eles, E a gente tem visto que Deus, ele trabalha com o povo dele. E mesmo quando a gente está afastado dos caminhos de Deus, quando a gente pede ali para que Ele nos resgate, para que Ele nos livre de algo, Deus, Ele está sempre ali avante. Mesmo quando a gente passa tempos longe do Senhor, a gente sabe que o povo de Israel era um povo teimoso, né? E cada geração a gente vê ali como eles se desviavam, dos caminhos, dos propósitos, daquilo que eles aprenderam diretamente do Senhor Jesus. E hoje não é diferente, hoje a gente também, a gente é rebelde, a gente se afasta, a gente esquece, das coisas que ali a gente aprendeu, das coisas que está escrito no livro da Bíblia, que nos ensina, nos exorta a cada dia a parecermos mais com Jesus. E às vezes saímos dos caminhos, peregrinamos aí nesse mundo de pecado, mas ao mesmo tempo, quando a gente passa por problemas, perigos, a gente lembra logo de quem? De Jesus, E pede para que Ele nos livre. E Jesus, Ele está ali sempre ao lado de cada um de nós. E no momento que a gente passa ali por aflições, por problemas terríveis, quando a gente olha para Jesus e pede para que Ele cuide de nós, nos ajude, Ele está ali sempre com a mão estendida para cada um de nós. E isso demonstra o amor de Jesus por mim e por você. Jesus, a única coisa que Ele quer é o nosso coração. Ele quer que a gente nos renda-se a Ele, que a gente entenda que a gente é totalmente dependente dEle. Ele quer que a gente tenha uma intimidade com Ele. Jesus, eu não consigo descrever a pessoa dele. A única coisa que eu sei é que Ele é completamente amor. Ele é paciente, Ele é humilde. E Ele está sempre ali nos esperando, No nosso dia a dia que a gente passa, trabalho, estudo, cuida do lar dos filhos, mas Ele quer que a gente tire sempre um momentinho ali do dia para se encontrar com Ele, Ele é o nosso protetor, Ele é nosso libertador, Ele é tudo que podemos ter na nossa vida. Sem Ele, nós não somos capazes de nada, Se temos algo na nossa vida é porque Ele nos dá, não é pela nossa força. Claro que muitos de nós temos estudo, a gente estudou, a gente fez cursos, a gente tem uma bela casa, a gente tem um bom carro, a gente tem muitas das vezes o melhor dessa terra, mas a gente tem que ver que tudo é proporcionado pelo Deus que a gente serve. Por mais aqueles que não servem a Deus, mas Deus, Ele cuida também. Ele quer que a gente entregue nosso coração a Ele totalmente.
né? E aqui o salmista fala que se não fosse o Senhor, a terra engoliria, ou seja, as pessoas engoliriam ele, né? Não estavam vivos, porque a gente sabe que a gente é confrontado todos os dias com as forças do mal, e a gente tem visto os jornais, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, como as pessoas estão injuriadas, como as pessoas elas matam por qualquer coisa, e isso é tudo obra de Satanás, né? E é preciso a gente andar com Jesus, é preciso a gente ter uma vida dedicada ao Senhor. Se a gente sai, se a gente chega, a gente tem que pedir a Deus proteção. E porque o mundo está muito mal, o mundo cada vez está ficando pior, as coisas estão acontecendo de uma maneira assim terrível. E isso são os indicativos da volta de Jesus, porque a Bíblia relata, né? Quando a gente vê essas coisas acontecendo, é porque Jesus está voltando. E então o salmista aqui relata, né? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quanto a sua ira. É o que a gente vê hoje, o homem está irado, né? Para fazer o mal, as pessoas elas estão fazendo qualquer coisa por dinheiro, atrás de fama, e para isso elas fazem qualquer coisa, né? Não existe mais respeito, as pessoas estão cada vez pior. Essa geração que a gente está vivendo é uma geração de egoísmo total, de exibismo, as pessoas querem mais se mostrar, ah, enfim, o mundo está cada vez pior. E a gente tem que lembrar que Jesus é o nosso Salvador e Libertador. E que quando a gente passa por problemas e perigos, porque perigos a gente está todo o tempo, a gente tem que ali pedir por Jesus para que nos proteja, nos liberte, né? E nos livre das forças terrenas desse mundo. E a gente tem visto que Satanás, ele não para, ele tem feito qualquer coisa para destruir a humanidade. E assim como ele não para de trabalhar contra os servos do Senhor, as pessoas, totalmente, o mundo, a gente também não tem que parar de orar, né? A gente precisa orar, a gente precisa buscar a Jesus, porque Jesus, ele quer que a gente nos achegue a Ele. Ele quer que a gente nos entregue totalmente a Ele, né? E Ele quer que a gente tenha uma intimidade com Ele, uma intimidade de oração, uma intimidade é como a gente conversa com um amigo, sobretudo, às vezes, Ele quer que a gente tenha Ele como melhor amigo, para a gente falar dos nossos problemas, para a gente falar de tudo que sentimos, né? E Ele é o nosso melhor amigo e nosso defensor também. Jesus, ele nos ama tanto que ele deu sua própria vida por nós, uma morte horrível de cruz, e que quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vê que morte terrível, né, que Jesus passou por mim e por você, sem a gente merecer nada disso, somente por amor que ele fez isso por nós. E quem poderia fazer algo assim parecido por nós? Eu acredito que ninguém, mas ele nos doou a sua própria vida. E ele nos ama de uma maneira tão querida, tão amorosa, que como não amá-lo, né, um Deus querido desse? E é isso que ele quer de nós, que amemos, né? E que não venhamos correr atrás de coisas desse mundo, gastar nosso tempo todo com coisas fruviais dessa terra, porque tudo que é nosso está no céu, como ele ofereceu.
né? O nosso tesouro está no céu, a nossa casa está no céu. E aqui, claro que a gente tem que trabalhar, pagar nossas contas, é, viver, mas que isso não seja é, colocado em primeiro lugar na nossa vida, que colocamos o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar em nossa vida. E é que Deus nos exorta, né? Que tudo, para onde formos, o que fazermos, que possamos pedir a orientação dele, pedir para que ele nos proteja, porque o mundo está mal, o mundo está perigoso, as pessoas estão perigosas, né? E cada vez mais a gente tem visto isso no nosso dia a dia, e que Jesus venha ser o nosso melhor amigo, que possamos deixar ele ser o nosso melhor amigo no nosso dia a dia, na nossa convivência, e levar em todo o tempo da nossa vida esse melhor amigo que é Jesus. Ele fala assim: esqueça tudo e segue-me, na palavra dele, né? E quando ele fala assim, é para que a gente não coloque nada além dele, né, em primeiro lugar. E ele fala: filho, filha, eu te amo de uma maneira tão linda, tu és tudo que eu tenho, tu és a coisa mais preciosa que eu tenho. Jesus fala para mim e para você, que cada um de nós, Jesus pagou o preço, né? Então, temos salvação gratuita, não é preciso a gente comprar. Jesus já comprou, pagou o maior preço por mim e por você. Um amor assim, que realmente a gente não sabe como explicar esse amor. E Ele quer que nos achegamos a Ele cada vez mais, que o amemos, que fazemos dele o nosso melhor amigo, e que em tudo que a gente for fazer, que a gente vá primeiro a Ele, né, pedir a orientação do Pai. E Jesus, Ele está dizendo aqui para mim, para você, que você é tudo que Ele tem, você é especial, você é tudo que é como se fosse uma joia preciosa, né, para Ele. E que não esqueçamos que somos prioridade dele. Não importa o que a gente já fez no passado, não importa o que você tenha feito, o que você fez, mas Jesus, ele está pronto, de braços abertos, a te abraçar, a te mudar. Jesus, ele é amoroso, é um pai querido, um pai que liberta, né, do cativeiro do pecado, das armadilhas que Satanás tem colocado no meio do povo, para que a gente faça as coisas terríveis nessa terra. E quando a gente se arrepende disso e quer fazer o que é bom, a gente somente corre a Jesus, que Ele está pronto a nos libertar disso, a nos dar outra vida, a levar a gente a caminhos maravilhosos que a gente jamais poderia imaginar, né? E o que Ele quer de mim e de você é um coração. Que todos os dias a gente possa dar o nosso coração a Jesus, para que Ele possa moldar, para que Ele possa transformar. E quando Ele transforma a nossa vida, nossos caminhos, nosso coração, é quando a gente começa a andar com Ele. Como é que é andar com Jesus? Andar com Jesus é amanhecer o dia já adorando, orando a Ele, pedindo dele sabedoria, lendo sua palavra, tendo tempo, gastando tempo com Jesus nessa terra. Porque o que Ele mais quer é que procuramos nas primeiras horas do dia e também que procuramos no final do dia, para agradecer pelo dia, por Ele nos dar alimento, por Ele nos dar uma casa,
por eles abençoar nosso lar, pelos nossos filhos. E Ele quer essa intimidade com cada um dos seus filhos. E Ele diz que Ele ama muito cada um de nós. Ele está esperando por você de braços abertos. Talvez você esteja longe agora. Talvez você vá até a igreja, mas o coração está longe de Jesus. E a única coisa que Ele quer de você é seu coração. Ele não pede nada além disso. O seu coração, uma vida dedicada a Ele, uma vida de oração, uma vida de dedicação a Jesus. A única coisa que Ele quer de você é fidelidade, amá-lo, né? Amar sua palavra. Quando você quiser falar com Jesus, se ajoelhe e se prostre a Ele. Ele está pronto a te ouvir, por mais que Ele não responda logo. Às vezes Ele responde com não, porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Às vezes Ele responde com sim. Às vezes Ele pode responder logo, às vezes Ele demora um pouco, mas Ele sabe o porquê. E que a gente não possa esquecer de entregar o nosso coração a Jesus, pedir para que Ele nos molde, pedir para que Ele transforme aquilo que é preciso ser transformado em nós. E a nossa reflexão desse dia é: se não fosse pela misericórdia do Pai, ninguém estaria aqui nessa terra agora. Mas pela misericórdia e o amor dele por mim e por você, Ele tem ali cuidado de você e de mim em todos os momentos. E o que Ele quer de mim e de você é o coração. Coração que Ele vai moldar, que Ele vai transformar, que Ele vai cuidar. Ele vai moldar da maneira que Ele quer que a gente seja. Mas para isso a gente precisa ter paciência. Porque Jesus, Ele trabalha aos poucos. Ele vai trabalhando aos poucos, paciente. E Jesus é muito lindo. Jesus é o puro amor, pura essência, puro carinho. E Ele ama você de uma maneira tão grande que Ele é capaz de fazer qualquer coisa para te salvar. Só basta você pedir a Ele ajuda, que Ele está a te ajudar. Vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Jesus, pelo Teu amor infinito por cada um de nós. Obrigada, Jesus, porque Tu estás todo o tempo ao nosso lado. Às vezes Tu não faz aquilo que queremos porque a gente não chega contigo e conversa e ora e às vezes a gente não confia nas Tuas promessas. Mas ajuda-nos, Pai, a confiar, ajuda-nos a nos achegar mais a Ti. Não importa o que a gente já viveu no passado, não importa o que a gente está fazendo agora. Apenas, Senhor Deus, que Tu quer o nosso coração e que Tu quer que a gente deixe tudo para trás e corra para o Senhor, para os Teus braços. Porque Tu estás esperando por nós. Abençoa cada pessoa que aqui nesse momento, Senhor, está ouvindo essa mensagem. A mensagem que vem do Senhor para os nossos corações nesse dia. Tu venha abençoá-lo a cada um, Pai. Tu venha cuidar de cada um como Tu tem cuidado. E nos envolva, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos e até a próxima.